O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha boca anunciará vosso louvor. Quero, antes mesmo de partilhar com vocês a palavra, quero com muito carinho saudar Dom Alberto Taveira, o nosso assessor eclesiástico da Renovação Carismática Católica do Brasil. Estiver nos acompanhando com muito carinho. Nós também queremos rezar, estamos rezando essa Eucaristia pela sua vida, pelo seu ministério, pelo seu pastoreio tão zeloso na Renovação Carismática Católica. Também quero saudar a nossa querida mãe, a Kátia, coordenadora do Serviço Nacional de Comunhão, a Caris, do Brasil. Seja muito bem-vinda também no nosso Renascem, que é também a senhora como nossa querida mãe. E também acolher o nosso querido presidente nacional da Renovação, o Vinícius Simões. Sejam todos muito acolhidos, bem-vindos. Queremos contar sempre com vocês e mais. O Ministério Renascem conta com cada um dos senhores para sermos sempre homens de comunhão, de unidade. Quero já no início desta homilia dizer que o Ministério Renascem é o ministério da igreja. Nós não vivemos paralelos à igreja. Queremos ser homens de comunhão, homens de unidade. Se não for para ser assim, o Ministério Renascem não deve existir. E se ele está existindo até hoje, é porque os frutos estão aí e nós percebemos e temos a certeza que a igreja está nos abençoando. Estamos sendo abençoados por Deus através da igreja. Então agradecemos de coração ao Vinícius, a Kátia e o nosso querido Dom Alberto Taveira e tantos bispos do Brasil inteiro que rezam por nós, que intercedem por nós. Quero também saudar de forma muito carinhosa todos os reitores do Brasil, vocês que liberaram também os seminaristas para participarem do retiro, que Deus possa retribuir generosamente através do ministério muito fecundo e muito feliz dos senhores e da Casa de Formação do nosso Brasil inteiro. Que Deus abençoe a todos os formadores, todos os reitores do nosso Brasil. Deus abençoe imensamente. E aos meus queridos seminaristas, eu confesso a vocês que eu falava um pouquinho antes, que é o meu 36º Renascem, contando com o estadual e com o nacional. E eu digo para vocês que hoje é como se fosse meu primeiro Renascem, como se estivesse fazendo pela primeira vez. A emoção é grande, o coração acelera, bate mais forte, bate intensamente. E eu falava, meu Deus, o que falar para os seminaristas? O que falar para esses seminaristas, para
a Kátia que está conosco, né? O Vinícius, o nosso bispo Dom Alberto e tantos demais irmãos que estão nos acompanhando, mas eu quero dizer para vocês que o que me consolou, o que me confortou é o que hoje diz o Evangelho. Não fiqueis preocupados como que vai falar, porque é o Espírito Santo quem vai falar por você. E eu tomo posse dessa palavra. Nós não podemos ficar preocupados, porque quem fala por nós, quem fala em nós é o Espírito Santo. E nós somos movidos pelo Espírito, nós somos movidos pela graça. E eu quero dizer e partilhar já com vocês, no início desta homilia, a primeira leitura de hoje. Não poderia ser outra palavra, não poderia ser outra leitura, a não ser essa da profecia de Oséias. O Senhor, queridos seminaristas, irmãos sacerdotes, irmãos do meu coração também, nessa fraternidade, conto com vocês também nesta Eucaristia, na oração, na intercessão. E a palavra do Senhor diz: volta, Israel, para o Senhor, o teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. É interessante que a primeira palavra que hoje nós ouvimos, que o Senhor fala conosco, é voltar. A primeira palavra, o início da primeira leitura, assim fala o Senhor, : volta, Israel, para o Senhor teu Deus. Eu quero dizer para você, este Renascem Online, que não estava programado pelas nossas mãos humanas, mas é um Renascem que foi programado pelo céu. Deus preparou esse Renascem desde toda a eternidade. E esse Renascem é o Renascem do nosso retorno, da nossa intimidade, de voltarmos para Deus o nosso coração. E é isso que ele fala para mim e para você seminarista, você padre, você sacerdote. Volta para o Senhor, o teu Deus. E diz a palavra: porque estavas caído em teu pecado. Volta. É a primeira palavra que hoje Deus fala conosco. Uma palavra tão simples e que já ouvimos tanto em retiros, no próprio Renascem, o retorno, a volta. Já ouvimos em nossas casas de formação. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esses 3 dias de Renascem, esse retiro não será um retiro de palavras extraordinárias, não. Mas será um retiro para reavivar em nós o ardor e a fidelidade pelo ordinário. Deus quer que voltemos à fidelidade e ao ardor, aquilo que é ordinário. Porque se vivermos bem e intensamente o nosso ordinário, nós estaremos vivendo o extraordinário. Não podemos cair nesse grande pecado de querer viver o extraordinário sem viver o ordinário. Esse Renascem é o Renascem de voltarmos o ardor, a nossa fidelidade ao ordinário da nossa vida, do nosso estado de vida. Vocês como seminaristas e nós sacerdotes, no nosso estado de vida como sacerdotes, como ministros de Deus. O Senhor nos ensina, meus irmãos, o que devemos dizer e como devemos fazer esse retiro. O próprio Senhor nos diz na primeira leitura, é Ele nos ensinando, o Senhor Deus vai nos catequizando, Ele mesmo vai nos dando a didática, a maneira de como voltar para Ele. Ele mesmo vai dizer, diga assim, olha o que o Senhor diz: voltai para o Senhor, diz o Senhor, encontrai palavras e voltai para o Senhor. Palavras, que palavras são essas? Encontrai palavras de arrependimento, palavras de súplica, e voltemos para o Senhor, porque estávamos caídos em nosso pecado. Eu não sei como está o seu coração nesse Renascem. Eu não sei como você chegou nesse Renascem online. Eu não sei hoje como se encontra o teu coração, mas eu quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, Deus quer o teu coração assim como ele se encontra. Deus quer o teu coração assim como ele está. Padre, eu estou tão distante de Deus. Padre, eu pequei, eu fiz tantas coisas erradas. Eu não sei o que fazer mais na minha vida. Deus quer você. Ele te escolheu, Ele te elegeu. E sabe o que é bonito? Deus não se arrependeu em ter te chamado.
O chamado de Deus, vai dizer São Paulo, é irrevogável. Deus não se arrepende, Deus é fiel. E Ele vai nos catequizando. Estavas caído em teu pecado. Vós todos encontrai palavras de arrependimento, palavras de misericórdia, encontrai palavras de súplica e volte para o Senhor. E Ele vai dizer ainda, diga, livrai-nos de todo mal e aceita este bem, Senhor, que nós te oferecemos. A Assíria não nos salvará, não montaremos a cavalos e não mais teremos com Deus obra alguma de nossas mãos, porque só junto de vós encontraremos misericórdia. O próprio Senhor nos ensina como devemos ir até Ele, nos arrependendo dos nossos pecados, nos arrependendo de colocarmos ídolos no lugar de Deus. O Senhor mesmo nos fala, é tempo de nós voltarmos para Ele, porque a Assíria não nos salvará. Devemos rejeitar os ídolos, e a rejeição dos ídolos implicará a recusa dessas formas de idolatria, que é a confiança nas alianças estrangeiras. Nós precisamos voltar a nossa confiança ao Senhor Todo-Poderoso, ao Senhor quem nos chamou, ao Senhor que olhou nos nossos olhos, e Ele disse, tu és meu, eu quero você. Cá para nós, irmãos sacerdotes, cá para nós, irmãos seminaristas, olhemos para nós. Quantos outros homens melhores do que nós poderiam ser sacerdotes, poderiam ser seminaristas, tantos outros homens muito melhores do que nós, mas Deus chama os fracos para confundir os fortes. Deus nos chama para mostrar que o poder não é nosso, é o poder dele. Nós somos vasos de barro, mas dentro desse vaso de barro tem um tesouro poderoso. E esse tesouro é o próprio Senhor. Ele está dentro de nós, é Ele quem faz, é Ele quem age, é Ele que opera, é Ele quem transforma. E eu quero dizer que estes renascem. Deus quer que você olhe para dentro de você mesmo, que olhemos dentro de nós, para observarmos o tesouro que nós temos. Nós não podemos ficar olhando para o vaso, mas precisamos olhar para o tesouro. A Chiara Lubick, Focolares, ela dizia isso. O problema do homem é que ele olha para o vaso, mas não olha para o tesouro. Nós temos um tesouro, mas Padre, eu não mereço. Padre, eu não sou fraco. Padre, eu sou tão pecador. Eu vou dizer para você, talvez eu nem te conheça, e eu vou afirmar, realmente você é fraco, você é limitado, você não merece ser sacerdote, você não merece estar no seminário. Ainda bem que você sabe disso. Mas você não é padre, e muito menos seminarista por merecimento próprio. Você é padre e é seminarista. Eu sou padre por graça de Deus. Foi Ele quem me chamou, foi Ele quem operou em mim maravilhas. Não é por mérito, porque por mérito nós não estaríamos aqui. Eu não tenho nenhuma autoridade humana para dizer, eu posso ser sacerdote. É por graça. Se você reconhece isso, Padre, eu não mereço. Eu digo, parabéns, você acertou. Realmente, você não merece e nunca vai merecer. Porque diante de tal mistério, nós devemos nos calar e devemos adorar. O mistério do sacerdócio é o mistério de adoração a Deus, por tão grande dádiva que Ele nos concedeu. Portanto, meu irmão seminarista, eu quero dizer para você, se o sacerdócio é graça e não mérito, você não tem direito de voltar atrás. Você não tem direito de voltar à vida passada. E eu digo, mesmo que você volte à vida passada, estes renascem. O Senhor está te chamando à vida presente, a renovar a tua intimidade com Ele, a renovar a tua aliança com Ele, a renovar o teu amor com Ele. Não olhe para o vaso, olhe para o tesouro. É por graça. O nosso chamado é um chamado divino. Nós não somos merecedores. E quantas pessoas falam, mas você ser padre, logo você não merece não. Realmente, nós não merecemos. Isso deve ser para nós uma grande humildade. Eu não mereço. E justamente por não merecer,
por ser graça de um Deus todo-poderoso, diante de uma criatura tão fraca, tão pecadora e tão limitada, eu não posso dizer não ao chamado de Deus. Esse renasce é o renasce da sua decisão de você voltar novamente à tua intimidade com Jesus Cristo. Esse tempo de pandemia, não entendemos o porquê, mas o para quê. O nosso saudoso Padre Léo, ele já nos ensinava para sermos mais santos. Quando nós do Renasce, quando o ministério, quando nós achávamos que estaríamos celebrando um Renasce online para mais de 1000 seminaristas, quando nós achávamos, quando pensávamos nisso, mas já estava no coração de Deus desde toda a eternidade. Deus tem as suas estratégias, e falar em estratégias, eu não tenho outra palavra para não ser dizer que o Renascem é uma estratégia do coração de Deus para atrair o seu coração, para atrair a nossa vocação, para nos atrair a Ele. O Renasce é uma grande estratégia do coração de Deus para nos salvar, para a nossa salvação. Irmãos, deixa o Senhor realizar em você, nesse Renasce, aquilo que Ele sempre sonhou para este tempo que estamos vivendo. Sabemos que estamos em tempo de pandemia, não é verdade? Esse vírus que chegou tão rápido nos países, esse vírus que rapidamente chegou em tantos lugares, tão rápido que não esperávamos. Mas eu quero dizer para você, mais rápido do que o vírus foi o amor de Deus pela sua vida. Mais rápido do que um vírus foi o amor de Deus. O amor de Deus é muito mais rápido do que um vírus. O amor de Deus está aí, dentro de você, dentro de cada um de nós. Portanto, voltai para o Senhor, voltemos para o Senhor nesta noite, nesse primeiro dia do Renascem. Voltemos para Deus, não importa o pecado que você cometeu, não importa a vida que você levou, o que importa é o que você vai fazer dela a partir de hoje, a partir de agora. Padre, meu pecado foi grande. Comece hoje o primeiro dia do resto da nossa vida. Como não lembrar do nosso querido Monsenhor Jonas Abib? Começar hoje o primeiro dia do resto da nossa vida. Deus nos deu um sacramento chamado Sacramento da Reconciliação. Busque o sacerdote, se confesse e comece hoje o primeiro dia do resto da sua vida. Existem almas que esperam por você. Existem almas que estão esperando o seu sim. Padre, eu já disse sim, estou num seminário. Mas não basta estar num seminário para dizer sim. Podemos estar num seminário de corpo, mas aqui dentro estamos dizendo não há muito tempo. Hoje o Senhor não quer apenas você com o seu corpo, Deus quer o seu coração, a sua alma. Esse renasce é para estremecer toda a sua vida, você por inteiro, para você dizer sim ao chamado de Deus. Porque existem almas sedentas que precisam se encontrar também com Jesus Cristo, através desse homem fraco e limitado que somos nós, que é você, que sou eu. São os caminhos de Deus. Mas, Padre, como voltar a esse amor? Parece tão fácil, não é? Voltar à intimidade com Deus, voltar a esse ardor. Eu queria partilhar com vocês alguns pontos de como nós podemos voltar a essa intimidade com Deus, voltar novamente a amar o Senhor, lá como nós amávamos no início da nossa caminhada. 4 pontos importantes. Primeiro, é a sinceridade. Nós ouvimos no salmo de hoje, esse salmo tão bonito, mas vós amais os corações que são sinceros. É interessante que a palavra do Senhor não diz, o Senhor ama um coração perfeito. O Senhor ama um coração que não tem pecado. Não é isso que diz a palavra. O Senhor ama os corações que são sinceros. O Senhor ama um coração sincero. O Senhor ama um coração leal, verdadeiro. Muitas vezes, você já ouviu alguém falar assim, eu sou sincero mesmo, eu falo mesmo. Eu falo as coisas que tenho que falar, não deixo para trás. Eu sou sincero, eu falo mesmo. Eu quero dizer para você, meu irmão,
que a sinceridade verdadeira não é falar a verdade. A sinceridade é viver a verdade. Porque falar a verdade nós podemos falar, mas nós precisamos viver a verdade. Viver a verdade com todas as forças do nosso coração. Não basta falar. Porque quando nós apenas falamos a verdade, eu sou assim mesmo, falo a verdade, dou a quem doer. Não é sinceridade. Desculpe a expressão. Pode ser um baita falta de educação e não sinceridade. A sinceridade, ela vem acompanhada de verdade, mas quando nós não apenas falamos, mas quando nós vivemos. A pessoa sincera é a pessoa que é leal. Leal com Deus, consigo mesmo e com os irmãos. Quando nós somos leais, aí sim, estamos vivendo a sinceridade. Eu pergunto a você, você tem sido uma pessoa sincera? Como que você tem vivido? Você tem apenas falado a verdade? Ou você tem vivido na verdade e a verdade? É o que o Senhor nos diz. Primeiro ponto, para voltarmos, sinceridade. Nós não podemos viver camuflando, não podemos viver nos escondendo, não podemos nos enganar a Deus e enganar o próximo, não podemos querer enganar a formador, não podemos enganar a diretor espiritual, porque a nós não enganamos a Deus, nós não enganamos a Ele. Portanto, o homem sincero é o homem que volta para Deus, e é tão bonito, porque o Senhor diz, Ele ama os corações que são sinceros. Se queremos experimentar esse amor, primeiro passo, sinceridade. Que esse retiro seja um tempo de você rasgar as suas vestes, de você esvaziar-se de si mesmo e ser um novo homem, viver a sinceridade como seminarista, eu como sacerdote, porque eu também quero fazer esse retiro. Eu não estou aqui pregando, celebrando a Eucaristia apenas, mas eu estou fazendo com vocês. E essa palavra também é primeiramente para mim, porque o Senhor falou meu coração, primeiro para mim, para falar ao coração de vocês. Depois, segundo ponto, criai em mim um coração que seja puro, a pureza. Hoje em dia, parece que essa palavra pureza se tornou uma utopia. Pureza é muito bonito, mas isso parece impossível de viver. Ser puro, isso aí já é coisa do passado. E é triste porque isso pode acontecer até entre nós, consagrados do Senhor. Nós que fomos chamados para estar neste mundo, mas fomos separados do mundo para estar nele. Nós, muitas vezes, não acreditamos que a pureza, ela é possível. E eu pergunto para você, qual foi a sua última oração pedindo a Deus o dom da pureza? Qual foi a sua última oração? Quando que você fez? Quando você colocou na sua oração esse pedido, Senhor, dai-me a pureza. Eu quero novamente viver a pureza, eu quero ser puro. Criai em mim um coração que seja puro. Foi isso que o salmista pediu. Hoje também eu e você precisamos pedir ao Senhor. Criai, Senhor, em nosso coração que seja puro. Eu quero ter um coração puro. Peça isso nesse retiro. Peça ao Senhor um coração puro. Um coração que realmente possa se render a Deus com a pureza da sua alma. E a palavra do Senhor diz que podemos adquirir a pureza de diversas maneiras, mas eu quero falar duas. Primeiro, podemos adquirir a pureza pela esperança. Diz a palavra de Deus, todo aquele que tem esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João capítulo 3, versículo 3. Todo aquele que nele tem esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Esperança. Não percamos a esperança. Homens de esperança, somos homens de esperança porque precisamos levar a esperança, mas só podemos levar aquilo que estou convicto dentro de mim. Depois, segundo ponto, a obediência.
Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Eu vou repetir. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. 2 tópicos importantes: esperança e obediência. A obediência, ela é fundamental. Eu lembro de São João da Cruz. Um só ato de obediência vale muito mais do que milhares de obras que podemos realizar. Quem obedece nunca erra. Padre, é muito fácil falar. Não é não. É difícil falar. Sabe por quê? Porque para poder falar a gente tem que buscar a viver. Não é isso que a gente falava da sinceridade? Eu também sou humano como vocês. Não é fácil obedecer. A obediência muitas vezes arranca pedaços e mais. A obediência nos coloca na cruz. A obediência nos leva à cruz. Foi assim com Jesus. A cruz é fruto de obediência. E se nós queremos ser sacerdotes, eu quero dizer para você, seja bem-vindo à cruz. Porque não há obediência sem cruz. E não há ressurreição sem ela. Quero dizer a você, a obediência é um ponto fundamental para o nosso sacerdócio, para a nossa fidelidade. Quem obedece não erra. Por fim, bem-aventurados os puros de coração, pois esses verão a Deus. Somos sacerdotes porque nós queremos ver a Deus, queremos estar com Ele no céu. E o caminho que Ele nos deu é o ministério sacerdotal. Se formos puros, nós chegaremos ao céu. Peçamos ao Senhor nesse retiro a graça dessa pureza. Terceiro ponto, espírito decidido. Dai-me de novo, Senhor, um espírito decidido, vai dizer o salmista, vai pedir o salmista. Irmãos, precisamos ter decisões firmes. Eu preciso, e você precisa. Nós precisamos ter decisões firmes. Um guerreiro não pode ir para o combate indeciso, ele precisa ter decisão, convicção. Ele precisa ir para a luta acreditando. Decisões firmes. E o que me chamou a atenção é justamente que diz a palavra, dai-me de novo. Puxa vida, por que de novo? Porque olha para a sua vida. Quando você entrou no seminário, você tinha uma decisão muito mais forte de ser de Deus. Quando você entrou para o seminário, você era muito mais convicto pela santidade, muito mais convicto pela pureza, muito mais convicto para poder ser todo de Deus. Hoje o Senhor, nesse retiro, está nos pedindo para voltarmos de novo a ter um espírito decidido. Porque o espírito decidido não olha para trás. Dá até vontade de olhar para trás e voltar. Mas um coração decidido precisa continuar caminhando para frente. Meu irmão, este retiro Renasce online que estamos celebrando está convidando a você a ter um espírito decidido, a olhar para frente, a voltar o teu foco para o Senhor. Lá no início, você era mais decidido do que você é hoje, não é verdade? Mas o que Deus deu, Ele não tira. Toma posse dessa palavra. Seja um homem de decisão e lute, não pelo sacerdócio, mas lute pela sua santificação e pela tua salvação. O grande problema é quando lutamos apenas pelo sacerdócio e deixamos de lutar pela nossa salvação e santificação. Se você lutar por aquilo que é o foco, Deus vai te dar o meio para chegar até Ele, que é o ministério sacerdotal. Peçamos ao Senhor essa graça de um espírito decidido. E por fim, o salmista vai dizer, dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o espírito generoso. Abri meus lábios ao Senhor para cantar, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Irmãos, precisamos louvar o Senhor e lembrar que nós somos homens do louvor. Nós precisamos louvar e bendizer o nome do Senhor em nossas casas de formação. Precisamos vencer por meio do louvor. As provações, as tentações, elas são vencidas pelo louvor.
quando não lembrarmos de Paulo e Silas na prisão, que por volta de meia-noite, eles começaram a orar, a cantar, louvar o Senhor. Se estamos sendo aprisionados pelo pecado, eu quero dizer para você, o louvor é o segredo para você ser um homem livre. E eu quero terminar com aquilo que o próprio Raniero Cantalamessa nos ensinou em Pentecostes deste ano. Os maiores milagres do Espírito Santo não ocorrem em resposta às nossas súplicas, mas em resposta ao nosso louvor. Os milagres que você precisa na sua vida não virão apenas das súplicas, mas sobretudo do teu louvor. Comece a louvar e você vai ver milagres acontecendo. Comece a bendizer o nome do Senhor, como o mesmo salmista nos ensinou, porque o louvor traz ao coração alegria. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. O louvor gera alegria, traz alegria ao coração. E quantos seminaristas tristes, desanimados, eu quero dizer para você, esse renasce quer levar ao teu coração o louvor, a adoração, para que ao sair desse retiro, você seja um seminarista alegre, porque a alegria dele é a nossa força, cheio de decisão, sincero e puro. É o que nós pedimos ao Senhor. Sinceridade, pureza, decisão e louvor. Esses 4 tópicos vão nos levar ao retorno à intimidade, ao Senhor Jesus e com o Senhor Jesus. E não se esqueça, não serão palavras extraordinárias que vocês vão ouvir nesse retiro, mas são palavras que vão levar ao ardor e à fidelidade àquilo que é ordinário, à igreja, a Deus e aos irmãos. Que a Virgem Maria e São Miguel Arcanjo, patronos do nosso Renasce Online, intercedam por nós e faça de nossas vidas, vidas santas, puras e cheias da honra e da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.